você já viu que vai precisar prestar bastante atenção no programa de hoje, porque é um assunto que pode transformar várias áreas da sua vida, saúde intestinal, da microbiota. Se você ainda não sabe o que é isso, aguenta, fica aqui com a gente, porque vamos aprender juntos a partir de agora. E no programa de hoje eu trouxe uma frase de C.S. Lewis que disse o seguinte: se você tem a atitude correta diante de Deus, inevitavelmente terá a atitude correta diante do próximo. Essa história de que está fazendo alguma coisa em nome de Deus, mas está magoando, ofendendo, ferindo os seres humanos, ou seja, os nossos irmãos, uma coisa não combina com a outra. E se C.S. Lewis estava certo, estava correto, se a gente tem uma atitude correta diante de Deus, com certeza a nossa atitude vai ser coerente para as pessoas que estão ao nosso redor. Pensa nisso aí hoje. E eu quero já começar sabendo essa história de microbiota. Tá na moda, muita gente falando, o assunto tá quente, mas a gente precisa entender, compreender para também cultivar uma microbiota mais saudável. Tá certo? O que é microbiota, doutora? Pois é, Teru, microbiota é o conhecido aí pelo leigo, pela população, por você aí de casa, como flora intestinal, né? Que as pessoas falam assim, sua flora está alterada. Mas isso é conhecido como microbiota, o microbioma onde habita vários micro-organismos. E a gente tem em torno de 100 milhões de bactérias habitando o nosso intestino. Então, isso é conhecido como microbiota, essa população de bactérias que fazem parte do nosso intestino. Então, parte delas são bactérias boas e parte delas são bactérias ruins. E quando as bactérias boas prevalecem, as bactérias mais saudáveis, a gente consegue ter uma saúde física e mental equilibrada. Então, a microbiota ela está tão relacionada com a nossa saúde física como a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Eu quero entender melhor esse assunto, mas antes eu queria mostrar para você de casa como é que se parece a mucosa intestinal. É isso, doutora? Sim, esse é o nosso intestino grosso. Então, qual seria a função da microbiota intestinal? Ela produz aqui nessa camada, na mucosa, uma proteína chamada mucina, que são liberadas por essas bactérias boas. E essas bactérias, essa mucina, essa camada aqui, ela vai proteger que essas bactérias sejam translocadas para outros órgãos onde elas não devem estar. Então, é como uma barreira de segurança. E a partir daí, ela vai ativar talvez esses pontos azuis aqui, como se fossem a nossa imunidade. São as células, os linfócitos, que são as células boas da nossa imunidade, nossa resistência. Então, para a gente ter uma melhor resistência a vários tipos de doenças infecciosas, ou doenças como cânceres, ou doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, doenças cardíacas, a gente precisa ter uma imunidade boa. E essa imunidade, ela começa aqui no nosso intestino. Né? É difícil a gente pensar em bactérias como uma coisa legal, como uma coisa boa. Estou falando assim, do ponto de vista do leigo aqui, sim, né? Eu representando todos nós que não estamos aprofundados no estudo. Mas as bactérias, na verdade, elas precisam estar em harmonia. A gente tem uma próxima tela aqui mostrando que elas precisam conviver juntas. As bactérias, aqui a gente vê que a gente tem vários tipos de bactérias. A gente tem em torno de 1000 espécies de bactérias diferentes no intestino, sendo que pelo menos 65% a 70% delas devem prevalecer das bactérias boas, que são chamadas bactérias firmicutes. E aí a gente vai ter as outras, porque nesse processo existe uma fermentação, elas vão... Que está representado por essa fumacinha, né? Essa fumacinha, elas vão tirar a energia também dessas bactérias para que estimule o sistema anti-inflamatório. Então, ela combate a inflamação. Vários processos são as doenças, a base das doenças, a maioria das doenças são doenças inflamatórias. E essas bactérias, quando elas estão em equilíbrio, elas fazem sistema anti-inflamatório. Então, para doenças autoimunes, às vezes a pessoa tem reumatismo, por exemplo, e você consegue melhorar, equilibrar essa flora intestinal, você vai combater um reumatismo, uma fibromialgia. Olha que interessante! E aí a gente consegue controlar a digestão dos alimentos.
Mas quando as pessoas falam assim, eu comi, eu estou com o meu estômago, o meu intestino, a minha barriga estufada, distendida, justamente isso é um sinal de alerta que ela tem uma flora, ou essa microbiota intestinal desequilibrada nesse universo dos micro-organismos que são as bactérias. Interessante, hein? Eu gostaria de mudar um pouquinho aqui a nossa sequência, mas a gente já nasce com essas bactérias? Ou um bebê, quando nasce, ele recebe essas bactérias através do leite materno? Como é que funciona? Isso é muito importante. Geralmente, a microbiota do bebê, ao nascer, ela é estéril, ela não tem bactéria. Mas assim que ela nasce, seja por meio do parto normal, pelo canal vaginal ou por parto cesárea, ela vai começar a desenvolver a microbiota intestinal. E hoje se sabe, através dos estudos, que aquelas gestações que são por partos normais, pelos partos vaginais, a microbiota já começa a ser formada de forma mais saudável do que o parto cesáreo. Então, a partir da escolha do parto, quando possível, você já vai estar estimulando uma microbiota mais saudável. Olha, que coisa interessante. E aí vem a amamentação. Então, o aleitamento materno, que deve ser exclusivo até os 6 meses de idade, ele é fundamental para uma microbiota saudável. Os estudos mostram que a microbiota saudável ela se forma até os 2 anos de idade, que geralmente vai ser essa microbiota que a gente vai carregar pela nossa vida adulta. Então, lógico que ela vai sendo modificada por hábitos saudáveis ou não saudáveis, mas se até os 2 anos nós oferecermos para os nossos filhos uma alimentação saudável, isenta de açúcar, de produtos processados, industrializados, de gordura, de excesso de sal, eu vou ter uma grande chance de estar evitando várias doenças crônicas que podem se manifestar numa vida adulta. É incrível esse assunto e ele está sendo muito pesquisado. Você tocou num assunto interessante, doutora, e eu queria entender qual é a relação, então, da microbiota, uma microbiota saudável, com a saúde mental? Sim, porque hoje, depois da descoberta da microbiota e dessas bactérias que têm mais genes que nós, seres humanos, né? Elas têm 150 mil genes. Esses genes, eles ativam os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas ou hormonais que vão fazer a ligação, o estímulo no nosso cérebro, a conexão no cérebro dos nossos neurônios. E 95% de uma dessas substâncias é produzida no intestino, que é a serotonina, conhecido hormônio, substância da alegria, do bem-estar, um antidepressivo natural. Começa 95% da sua formação aqui na microbiota intestinal, desde que você tenha um intestino saudável, né? A gente já vai falar mais sobre como conseguir um intestino saudável, mas é por isso, então, doutora, que o intestino é considerado o segundo cérebro? Sim, hoje o intestino é considerado o segundo cérebro. Nós temos em torno de 5 vias nervosas periféricas, os nossos nervos periféricos, que são como se fossem vários fios se conectando entre intestino e cérebro. E por aí, essas substâncias hormonais, químicas que são produzidas no intestino, como eu falei, a serotonina, mas temos outras, temos a dopamina, temos a noradrenalina, a gente tem a acetilcolina, então vários outros neurotransmissores, eles que são produzidos por essas bactérias que fermentam e geram essa produção dessas substâncias, elas vão pela essa inervação, o intestino, o cérebro, mandar todos os sinais para que as conexões aqui no cérebro sejam saudáveis. Que interessante, hein, doutora? E aí elas vão combater ou tratar depressão, ansiedade, entre outras doenças da saúde mental. Então, está totalmente ligado. E tem uma frase, assim, que o leigo aí de casa com certeza consegue. Quando não vai ao banheiro, fala assim, eu estou enfesado. E isso faz sentido, porque quando a pessoa está com aquela prisão de ventre, aquela constipação, ela fica de mau humor, ela fica triste, ela fica irritada, fica com dor de cabeça,
Por quê? Porque aqui para o cérebro, em vez de estar indo essas substâncias boas, fica inflamado e vai várias toxinas. Então, ela está envenenada. Então, ela vai sentir todo esse mal-estar mesmo, que é o conhecido por você aí de casa como enfesado. Agora, você falou uma coisa interessante, eu fiquei pensando. Você falou que a microbiota ela é formada, basicamente, ali até por volta dos 2 anos, que é uma idade muito assim, que o indivíduo, ele só recebe. Ele não é responsável ainda por produzir nada do que ele vai se alimentar, por escolher nada. Como é que faz um adulto que agora percebeu que precisa pôr ordem na casa aqui, da microbiota, né, do microbioma, digamos assim, como é que faz, doutora, para ajustar, para equilibrar essas bactérias? Hoje é possível mudar essa microbiota, essa história. Vem para cá. A gente está até, hoje em dia, tentando comprovar isso. Até no Cevisa a gente está fazendo um estudo sobre a microbiota intestinal para ver se em 7 dias já é possível você modificar a microbiota através da dieta e do exercício físico. Alguns estudos na literatura científica mostram que em 4 meses, se você melhora, muda seus hábitos, você modifica, isso já é comprovado. 4 meses, você pode mudar toda uma flora intestinal de uma vida. Isso boa notícia pra gente. Boa notícia, independente da idade que você esteja, é capaz de mudar. Mesmo que você já esteja com doenças, você pode melhorar tudo isso. E aí a gente tem algumas doenças que vão estar relacionadas com a microbiota intestinal, que a gente pode... Vamos começar a falar, não só assim, você acabou mencionando aqui, né, alimentação e exercício físico, mas existe uma outra variável nessa equação aqui, aliás, outras variáveis. O comportamento, por exemplo, é uma variável que pode alterar a flora intestinal. Sim, um comportamento de uma pessoa que está altamente estressada, ela está naquele burnout, uma pessoa que ela está com hábitos compulsivos, obsessivos, ela vai estar produzindo no cérebro toxinas também que vão estar mandando lá para o intestino e o intestino vai desequilibrar, que a gente chama de disbiose intestinal, e vai alterar essa flora intestinal. Então, o comportamento muda sim a flora intestinal. Vamos pensar vice-versa agora? Será que a flora intestinal também pode mudar o comportamento? Essa você já deu um spoiler ali agora há pouco. Sim. Exatamente como a gente comentou. Então, quando a flora intestinal, essa microbiota, ela é melhorada, ela é reequilibrada com as bactérias do bem, vamos chamar assim, eu também posso combater tanto o estresse como a depressão, a ansiedade, o sono e aí várias outras doenças da saúde mental que a gente sabe como que não é só a depressão e a ansiedade que está sendo muito falado, mas a gente tem outras doenças associadas também. A gente vai trazer esse assunto à tona agora aqui, inclusive mostrando que algumas dessas doenças, até bem pouco tempo atrás, a gente ficava meio que refém da doença, sem saber o que podia ser feito para melhorar, para ajudar e até para evitar. É o caso dessa aqui que a gente menciona primeiro, a esquizofrenia. Pois é, a esquizofrenia é uma doença da saúde mental grave, né, do aspecto de vista psiquiátrico. E hoje se sabe que a esquizofrenia, ela é constantemente uma doença de inflamação no cérebro. Então, é o cérebro totalmente inflamado por muito tempo que leva a... É como se ele entrasse em exaustão nesses neurônios e você pode surgir a esquizofrenia. E a inflamação é gerada no cérebro a partir do intestino. Assim como a gente mostrou que forma aquela barreira de proteção, se isso não estiver equilibrado, ele vai fazer o efeito contrário, ele vai translocar, fazer com que essas bactérias desequilibrem, gerando vários fatores inflamatórios que vão diretamente para o cérebro também. Coisa. E aí, constantemente, essa inflamação ali aparecem doenças como esquizofrenia. Não menos pior, mas mais comum, infelizmente, a gente tem aqui a depressão. A depressão, como nós comentamos, 95% da principal das substâncias antidepressivas, que é a serotonina, ela é produzida no intestino.
Então, um intestino que funciona mal ou um intestino que é mal alimentado por alimentos não saudáveis, ricos em gorduras e açúcares, alimentos refinados, farinhas brancas, esse tipo de alimento vai fazer com que menos serotonina seja produzida ali, menos dopamina, então o cérebro não vai ter essas substâncias disponíveis por causa de um intestino também desequilibrado. Irmã da depressão anda junto ali, a ansiedade. A ansiedade, justamente as irmãs que andam de mão dada, e elas vão pelo mesmo caminho. Então, a gente, com esses estudos hoje em dia da microbiota, todas essas substâncias que geram o bem-estar ou que combatem as doenças da saúde mental, a maior parte delas é produzida aqui na flora intestinal, que é no intestino grosso, e a partir daí você vai combater a ansiedade ou não. Doutora, a gente tem aqui o autismo também. O autismo está bem recentemente sendo estudado, porque não existe hoje causas bem estabelecidas para o autismo e, infelizmente, vem crescendo muito, né, entre as crianças, vários espectros do autista, desde mais leve, moderados ou graves, né, que são aquelas crianças que têm dificuldade na comunicação, na socialização, no aprendizado, em várias áreas. E o autismo, Teru, e você aí de casa, assim, é interessante que ele vem da microbiota da mãe. Então, a mãe tem uma microbiota não saudável quando vai gerando a criança, então ele já gera uma desconexão no cérebro a partir da microbiota inflamada da mãe. Lógico que isso não é a única causa do autismo, mas já é comprovado. Pode contribuir. Mas é um dos fatores. Então, aquela gestante que também está se alimentando mal, ela fala assim, eu não tenho nada, eu não sou uma gestante diabética, eu não estou hipertensa, ou eu não estou acima do peso, e acha que pode se alimentar de qualquer coisa, ou não. Mas se ela estiver se alimentando mal, ela tem um risco maior de ter um filho com autismo. Olha isso que interessante, doutora, o medo. O pânico, né? Porque é o medo, ou a síndrome do pânico, muito comum hoje na população, porque entre esses neurotransmissores ou as substâncias químicas, a gente tem a noradrenalina, que é aquela substância que dá aquele medo mesmo na gente. Parece que quando você chega um cachorro perto que possa te pegar, ou o medo, você libera muita adrenalina. Então, quando essas bactérias são desequilibradas, as bactérias más as bactérias ruins estão sendo produzidas ali, eu gero mais noradrenalina no intestino. Então aqui já vai piorar então esse ambiente. Piorar o ambiente. A gente está falando agora de intolerâncias ou alergias. Sim, o intestino, ele é responsável pela nossa imunidade, como a gente conversou. Então, várias substâncias que ajudam a gente a combater a alergia, que são as imunoglobulinas, que são substâncias como os nossos anticorpos, que ajudam na imunidade, no combate à alergia, eles são produzidos através do intestino saudável, através dessas bactérias boas. Então, um intestino não saudável, ele vai dar intolerância à lactose, a glúten, alergias alimentares, mas tudo por conta da nossa alimentação. Você vê que a gente vê que tudo está muito... Influencia demais. E eu estou aqui pensando como tem gente cada vez mais sendo diagnosticada com intolerâncias ou alergias. Doutora, bebidas alcoólicas. Agora acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o que atrapalha essa flora intestinal, né? A bebida alcoólica, assim como além da bebida alcoólica, os refrigerantes também, que ricos em açúcares ou sucos, tudo isso eles fazem uma destruição das bactérias boas. Então você leva a desbiose, que é desse desequilíbrio da flora, da microbiota. E aí você vai predispor o aparecimento de doenças. Hoje, várias doenças crônicas, diabetes, obesidade, aumento de risco de pressão alta, tudo são por causa de ingestão de bebidas alcoólicas, entre outras, que estão destruindo a flora intestinal saudável e produzindo uma flora ou uma microbiota intestinal
doentia, né? E a gente tem ainda para completar esse quadro, que é uma coisa muito comum hoje, também a constipação ou o oposto, né? A diarreia, ou seja, são dois extremos, né? É um desequilíbrio, ou você está muito constipado ou você está com o intestino muito solto. Tá. E aí isso se mostra que esse é um sinal grande de alerta e talvez o mais fácil de você perceber aí de casa. Se o seu intestino está muito preso ou você está evacuando mais de 4, 5 vezes por dia fezes líquida, isso mostra que você está com desequilíbrio na sua microbiota intestinal. Então, assim, a microbiota intestinal está ligado a vários problemas, né, da saúde física e vários problemas da saúde mental e emocional. Doutora, a hora que a gente equilibra isso aqui, a gente consegue equilibrar o nosso trânsito intestinal também. O nosso intestino vai funcionar bem. E é importante que esse intestino funcione todos os dias. Legal. Só para amarrar aqui, a gente não tem muito mais tempo, mas você falou que fritura, açúcar, farinhas brancas são terríveis para as boas bactérias do nosso intestino. Fazem bem para as do mal. Sim. O que faz bem, doutora? Aí a gente conhece. Como é que a gente fortalece esse ambiente intestinal? Aí a gente conhece aí os pré-bióticos, né, conhecidos, que até talvez a indústria, os mercados falem. Tem os pré-bióticos e os probióticos. Aqui é que a gente tem um exemplo dos pré-bióticos. A aveia, um alimento de fácil acesso, né, rico em fibra. Esses alimentos, eles estimulam, é como se o pré-biótico, aqui simbolizado pela aveia ou pelos grãos, como grão de bico, lentilha, feijões, entre outros, eles estimulam o crescimento das boas bactérias. Então, eles fortalecem a nossa microbiota intestinal. Por isso, eles chamam pré-bióticos. Legal. E a gente tem os probióticos também, que são aqueles micro-organismos vivos, que eles vão fazer que a gente melhore a imunidade do intestino, que vai melhorar a imunidade de todo o organismo e combater a inflamação. E uma dica do probiótico é o kefir. Legal. Que é bem prático de fazer e pode se usar puro ou com suco. Nossa, tem muitas receitas legais. Doutora, obrigada. Acho que foi só um início. Esse assunto é muito amplo, mas já deu para a gente ter uma boa ideia de que a gente precisa cuidar do nosso intestino e diretamente estaremos cuidando da nossa microbiota intestinal. Está mais clara para todo mundo agora. Obrigada, doutora Luísa. E obrigada ao Cevisa também, que nos cedeu essa profissional tão especial aqui. E ó, a gente faz um intervalo, mas se prepara aqui na volta. O Edu Souza tem um treino rápido de cardio para a gente eliminar os quilinhos extras. E ainda tem essa receita de maionese de alecrim para você fazer bonito aí em casa. Raul Souza ensina pra gente. É já já aqui no Vida e Saúde.